Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui presentes e pela internet. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar mais uma vez o movimento Mamas por tudo que tem feito pela nossa cidade, principalmente pelas mulheres de nossa cidade. E uma frase que a senhora presidente falou aqui: as mulheres do Brasil podem fazer a diferença. Isso é uma realidade. Nós temos visto aqui em Saquarema, nossa Câmara tem 2 mulheres que fazem a diferença, e o movimento Mamas tem feito a diferença em nossa cidade, porque a partir do engajamento delas, nesse movimento de defesa das mulheres, as coisas têm acontecido. Tanto é assim que essa casa aprovou, pelo envio da prefeita municipal, que também é uma mulher, nosso Conselho da Mulher. Isso é mais um mecanismo de fundamental importância, e eu espero que o Mamas possa fazer parte desse conselho, um membro desse conselho, que certamente vai ser aprovado num fórum, né, democrático, e eu espero que o Mamas possa fazer parte desse conselho, que vai ser de fundamental importância para o conselho. Eu aguardo por isso. Fiquei muito feliz de ouvir a explicação da nossa presidente aqui do Mamas. Senhor presidente, o nosso vereador Gilvan, comentando sobre a inauguração, eu estive na inauguração, e pelo que eu vi, a obra está perfeita, está acabada, está pronta. Só que na verdade houve licitações de 2 etapas. A primeira etapa foi cumprida e foi inaugurada efetivamente. Se havia algum problema de limpeza em volta, perto, não dizia respeito àquela obra que foi inaugurada, porque jamais a nossa prefeita iria inaugurar uma obra que não estivesse pronta. Não tem cabimento, né? Então a obra está pronta, acabada, e o pequeno conserto que existia, ou pequena limpeza, seria no bairro com relação à venda da praia, a limpeza de acostamento, que não efetivamente não dizia respeito à obra. Pelo que eu vi naquele dia, foi isso. E foi uma inauguração muito interessante. O deputado Palmeiras estava presente, falou do seu amor mais uma vez pela nossa cidade, ficamos todos felizes em ver a luta que ele tem pela nossa cidade. E o vereador Gilvan, que é um vereador extremamente atuante, claro, cada vez mais ele pede pelo bairro que ele representa, também que ele representa outros bairros também, mas com relação àquela obra que foi inaugurada porque estava pronta e acabada, até porque nós, vereadores, não íamos participar de uma inauguração de uma obra que estivesse pronta, nem mesmo o prefeito iria fazer isso. Tá? Então, só para esse esclarecimento que eu queria dar, eu ia pedir uma parte do vereador, mas não consegui. Também fiquei muito feliz com o nosso vereador Matheus falou sobre a Barra Franca. Eu estive hoje lá. O mar batia com uma força terrível. Está segurando. Então, assim que estiver pronta toda a obra, certamente nós vamos ter uma Barra Franca maravilhosa. E eu ainda aguardo a vinda aqui do INEA para explicar à Câmara Municipal sobre a nossa Barra Franca, porque a data marcada a gente não conseguiu, foi numa sexta-feira, mas vamos tentar de novo convidar o INEA para vir aqui falar sobre a Barra Franca. Também quero aproveitar, senhor presidente, falar hoje aqui. Hoje está sendo inaugurada em Araruama uma loja do nosso amigo e ex-vereador Anselmo Amorim, Tintas Mil, um grande empreendimento. Esse nosso amigo Anselmo Amorim é um grande empreendedor, tem 2 lojas em Saquarema, 3 lojas em Bacaxá e Saquarema, uma loja em Araruama, está inaugurando uma grande loja, está expandindo o seu negócio, é um homem empreendedor, comerciante daqui da cidade, e certamente em breve teremos mais lojas aqui, dando emprego à nossa população. Eu queria aqui, mais uma vez, salientar esse trabalho do nosso amigo ex-vereador Anselmo Amorim. Também anotei aqui, senhor presidente, uma outra coisa. Na sessão passada, nós falamos aqui sobre um projeto da prefeita com relação aos inativos do IBAS. E houve uma polêmica com relação ao que diz a Constituição Federal,
no artigo 40, que é a cláusula pétrea. Na verdade, o artigo 40 não é cláusula pétrea, inclusive já foi modificado o artigo 40 exatamente pela emenda constitucional 41 de 2003, que manda que a Constituição determina que os nativos e pensionistas e aposentados contribuam também para o regime próprio de previdência. E eu, até para não faltar com a verdade, falar sempre a verdade na tribuna nessa casa, eu fui ao IBAS, requeri ao IBAS, fui à presidência do IBAS, e perguntei ao presidente do IBAS quantos servidores, quantos aposentados e pensionistas nós temos, e quantos deles pagariam, iriam ser descontados como pensionista e como aposentado para o IBAS. E veio a resposta. O presidente Jurandir da Silva Melo nos diz: nós temos 178 pensionistas, 480 aposentados, ou seja, 658 pensionistas e aposentados juntos. E desses, quantos iriam contribuir para o IBAS? Desses 658, 2. Apenas 2 aposentados, um aposentado e um pensionista, recebem mais do que 4.390,24, que é o teto da Previdência do regime geral. Então, o aposentado e pensionista que recebe mais de R$4.390 irá contribuir como aposentado como pensionista baixo. Seria 11% sobre o quê? Sobre a diferença. Vamos imaginar que o pensionista ou aposentado receba R$5.000. Ele vai contribuir com 11% sobre a diferença entre 4.300 e 5.000. R$700. Sobre R$700 ele iria contribuir com 11%. Ele não contribui com o salário de 5.000 dele. É só o que ultrapassa o valor do regime geral, que é 4.390. Esse esclarecimento eu trago até para o governador Bruno Pinheiro, que a gente conversou sobre essa questão, e fui lá conferir, que eu achava que ia ser 2%. 2% iriam contribuir, menos do que isso, 0,00 tal, de 658, apenas 2 pessoas irão contribuir com a diferença. Porque quem ganha mais de 4.300, ganha 5.000, 11% sobre o que acresce aos 4.350. Essa é a explicação. Eu vou só pedir uma parte dela. Eu concedo, vereador. Mas é para tirar uma pequena dúvida. Este documento é oficial? Se for oficial, o senhor poderia me providenciar uma cópia? Se tem assinatura do Jurandir? Sim. Porque se só tem 2 pessoas, deve ser então 2 ex-prefeitos, né? Que ganham acima do teto. Porque quem ganha menos, Saquarema, a cidade diz que tem salário, né, lá 10 mil, 11 mil, 20 mil. E na verdade a reportagem da Veja é mentirosa. Isso que eu queria falar naquele dia, isso que eu queria falar o teor da lei. A cláusula pétrea nada mais é do que uma norma constitucional. Cláusula pétrea não se pode modificar, mas se pode ampliá-la. Todos os doutrinadores, constitucionalistas, qualquer ministro do STF sabe disso, qualquer jurista. Não precisa ser renomado, até mesmo aqueles que estão começando a universidade sabem que uma cláusula pétrea pode ser modificada para mais. Claro, um exemplo, podemos ter um patamar de R$27.000, funcionalismo público. Não se pode isso, mas para baixo pode diminuir. Não estou falando hipoteticamente, um exemplo, não estou falando legalmente. Só isso. Agora eu acho que este documento eu queria ver, porque esses, então são 2, mas e os outros que virão? Eu sou contra tirar daquele que se aposentou esse mínimo de 11%, que às vezes aquele mínimo para aquela pessoa que ganha pouco é muito. Eu sou contra isso, vou permanecer contra. Só isso, muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pela parte. Olha só, vereador, só quem vai contribuir com 11% para o IBAS, de aposentado e pensionista, é quem ganha hoje
mais 4.390. Então, nenhuma pessoa que ganha salário mínimo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.299 vai contribuir para o IBAS. Um pensionista e aposentado. Só vai contribuir para o IBAS quem ganha hoje mais de 4.300, porque é o valor do regime geral. E quando contribui? Contribui sobre a diferença dos 4.390 para cima. Se ele ganha 4.400, ele vai contribuir com 11% sobre 70 reais. Então, Vossa Excelência não precisa se preocupar com a questão, porque as pessoas, os aposentados do município que ganham menos de 4.390 hoje não vão contribuir para o IBAS. Tá? E cláusula pétrea são aquelas cláusulas, como Vossa Excelência falou, do artigo 5º da Constituição. São os direitos fundamentais que não podem ser modificados. Por exemplo, pode haver pena de morte no Brasil? Pode um deputado federal propor uma emenda constitucional para haver pena de morte? Não, porque o direito à vida é uma cláusula pétrea na nossa Constituição, não pode haver essa emenda. Só a cláusula pétrea é artigo 5º, direitos fundamentais. O resto não é cláusula pétrea, se modifica dentro do regime democrático de se alterar a Constituição. Mas essa é outra discussão. E, senhor presidente, também trouxe aqui uma indicação que eu fiz para prefeito, nosso secretário Araújo, criar uma faixa de pedestre na rodovia Abraão Peixoto, quilômetro 53, centro Sampaio Corrêa, em frente à praça ali. E hoje foi lido uma indicação da vereadora Adriana, e eu fico feliz, que é a mesma coisa, e vou corroborar com a indicação de Vossa Excelência, pedir que siga a Vossa Excelência, até que certamente pela prioridade, o protocolo meu foi hoje, foi ontem, mas está ótimo. Se cumpre esse papel de pedir, né? Também faço aqui, senhor presidente, uma indicação, que vai ser lida certamente na semana que vem, e o nosso secretário Araújo está sempre atento, para consertar o pavimento asfáltico na altura do número 800, na estrada Jacarepiá, Poço da Roça. Essa estrada Jacarepiá é que liga a Avenida Saquarema no bairro da Raia, ali entrando pela Madeireira Tora. Ali naquelas duas descidas, são as clives, né? Ali tem um buraco feito por água da chuva, e ali é perigoso. Então tem um buraco lá, eu estou pedindo ao nosso prefeito, ao nosso secretário Araújo, que possa verificar a possibilidade de consertar isso o mais rapidamente possível. E, senhor presidente, para finalizar, quando foi criado o Código de Trânsito Brasileiro, nele tem um artigo, o artigo 267, que a maioria de nós não percebe a existência desse artigo, que é interessante. E o artigo diz o seguinte: artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro: poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração, nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Ou seja, toda pessoa que for multada no trânsito, uma multa de natureza leve ou média, ao invés de ser penalizado financeiramente, pagar uma multa, ele pode requerer a transformação dessa multa em uma advertência. Então ele não vai pagar a multa e vai receber uma advertência. Isso é uma lei. Esse artigo já vigora há muitos anos. E eu acho que ninguém exerceu esse direito ainda em Saquarema. Principalmente por falta de conhecimento das normas. Obviamente, as normas são publicadas, mas a gente não sabe. Então, senhor presidente, eu estou aqui divulgando isso. Que o cidadão que receber uma multa de trânsito leve, ele pode, ou média, ele pode requerer a transformação da multa pecuniária em advertência. E, além disso, estou propondo um projeto de lei à Câmara, não para legislar sobre multa de trânsito, porque isso é competência do Congresso Nacional. O meu projeto de lei
ele busca que na multa, na notificação de multa, esteja escrito esse artigo 267. Ou seja, toda vez que um cidadão receber uma notificação de multa, vai estar escrito lá, artigo tal. Se você receber uma multa leve ou média, você pode virar, dentro das normas que a lei põe, você pode transformar essa multa em advertência por escrito e não pagar a multa. Para que todos nós possamos conhecer o nosso direito e exercê-lo. Porque o direito existe. Mas por falta de conhecimento nossa, a maioria de nós não exerce esse direito, não sabe que pode transformar uma multa pecuniária em apenas uma advertência na primeira vez. Então eu fiz esse projeto de lei, apresentei a casa e a gente vai tramitar com ele aqui. Nós podemos, todos nós, até os vereadores das comissões, melhorar o projeto e buscarmos que a população possa se beneficiar desse direito, mas que a população não conhece ainda. E com essa nossa iniciativa, a gente vai poder fazer com que a população possa conhecer melhor os direitos que tem, como faz o MAMAS, lutando os direitos do cidadão e mostrando à população que tem direito e deve exercer esse direito. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.